Como cristão, nós recebemos uma nova vida em Cristo. E é sobre isso que vamos tratar no Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna e é com alegria que eu recebo você aqui. Você que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo e não vá embora. Continue aqui, porque nós vamos fazer a exposição da primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6, com o tema A Vida Cristã, uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura do nosso texto. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6 diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar aos vivos e os mortos. Porque para isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, não na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui no Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades da Tua Palavra e, ao mesmo tempo, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Aqui no Expondo as Escrituras, nós lemos o texto, eu explico o texto e vamos fazer a aplicação das verdades do texto. Então, vamos lá, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link que você vai descer a descrição, vai clicar nele, vai ser levado para o meu site. Lá você vai baixar na página, vai descer a página e vai ter um botão para você clicar e baixar o resumo, o esboço dessa mensagem em PDF. Introdução da nossa mensagem de hoje. Hoje no programa Expondo as Escrituras vamos tratar sobre a vida cristã, uma nova vida em Cristo, 1 Pedro 4, do 1 ao 6. Essa exposição bíblica que nós vamos fazer. Pedro vai tratar da conduta do cristão ainda à luz do sofrimento, porque Pedro vem tratando na sua carta, e a carta de Pedro, ele fala sobre o sofrimento e sobre como o cristão deve proceder. Ao mesmo tempo que ele sofre, ele deve dar bom testemunho, ele precisa ter uma vida em Cristo para poder agradar a Deus, tá? A vida cristã exige uma nova conduta em relação ao sofrimento que passamos. Recebemos uma nova vida em Cristo Jesus e por isso o sofrimento, em consequência de fazermos o bem, pode amolecer nosso coração e nos levar a depender mais de Deus. O que está sendo dito aqui inicialmente? Todas as vezes que eu e você que servimos a Deus passamos por algum tipo de sofrimento, esse sofrimento deve servir para nos mostrar que de nós mesmos nós não temos como resolver tudo. Nós precisamos a cada dia depender de Deus. O sofrimento pode nos levar a depender de Deus ou pode nos levar também a se levantar contra Deus, a murmurar contra Deus, como fazia muitas vezes o povo de Israel. Diante dos momentos de dificuldade, eles murmuravam contra Deus, eles murmuravam contra a liderança que Deus havia levantado. Mas que nós não venhamos seguir esse caminho, que mesmo diante dos sofrimentos, nós venhamos ver oportunidades através do sofrimento para depender de Deus, para aprender a confiar nele, para aprender a estar ali esperando nele. É claro, fazendo a nossa parte, mas confiando e esperando no Senhor. Tópico 1 da mensagem de hoje. Em Cristo morremos
para uma vida no pecado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like nesse vídeo, também comente, tá? Da onde você é. Louvado seja o nome santo do Senhor, o que você tem achado dessa mensagem e também compartilhe na sua rede social. Vamos lá, em Cristo morremos para uma vida no pecado. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que isso significa? O termo ora, ou pois, ou portanto, que Pedro usa aqui, não é uma conclusão dos versículos anteriores, 1 Pedro 3, 19 a 22. Não é disso que ele não está finalizando essa seção da carta, mas do texto de 1 Pedro 3, 18. Armai-vos também desse mesmo pensamento, significa pensar como Cristo pensou sobre a obediência e o sofrimento. Cristo, ele tinha uma forma de ver o sofrimento. Cristo tinha uma meta, obedecer a Deus. Ele tomou a atitude, ele tomou a decisão de obedecer ao Pai, fazer aquilo no qual ele veio para fazer. Eu e você, como cristãos, precisamos ter isso na nossa cabeça também. Nós precisamos ter ali a decisão de obedecer a Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não podemos abrir mão dessa decisão de obedecer a Deus. Agora, se você ou eu não tomarmos a decisão de obedecermos a Deus, nós vamos viver de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias forem favoráveis, nós vamos querer obedecer. Se as circunstâncias forem desfavoráveis, nós vamos querer desobedecer. Ou podemos inverter. Se as circunstâncias são favoráveis, vamos desobedecer. Se as circunstâncias são favoráveis, se são favoráveis, desobedecemos. Se não são favoráveis, aí nós nos voltamos para Deus. Ei, nós temos que estar em obediência, independente da circunstância ser favorável ou ser desfavorável. Isso precisa estar no nosso coração. Está convicto de que é melhor fazer o bem, que o que estava na mente de Cristo é: Cristo pensou sobre obediência e sofrimento. Está convicto de que é melhor fazer o bem e sofrer por isso do que fazer o mal. Então, você precisa entender o seguinte: ainda que você sofra por fazer o bem, isso é muito melhor do que sofrer por fazer o mal. Ah, mas eu estou fazendo o bem e estou sofrendo, tem gente que está fazendo o mal e sofre também, então eu vou fazer de qualquer maneira, porque sofrimento por sofrimento é a mesma coisa. Não. Diante de Deus, o sofrimento por fazer bem é visto de uma maneira e o sofrimento por fazer o mal é visto de outra maneira. Aquele que sofre por obedecer a Deus, isso é agradável a Deus. Deus se agrada da obediência do cristão, mesmo que para obedecer ele tenha que sofrer. Mas Deus não se agrada daquele que sofre porque está desobedecendo. Na verdade, sofrimento por causa de desobediência é apenas consequências por causa dos maus atos. Portanto, aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, significa todo aquele que sofre por fazer o bem e continua a obedecer a Deus, a despeito do sofrimento, ainda que esteja sofrendo, que isso implica, rompeu claramente com o pecado. Porque ele está fazendo o bem mesmo diante do sofrimento. Então ele rompeu com o pecado. Isso não quer dizer que o cristão que suporta o sofrimento em obediência a Deus não peca mais. Não é isso que o texto está dizendo. Mas que ao obedecer a Deus, esse cristão rompeu com o pecado na forma de revidar as ofensas ou murmurar contra Deus por causa dos sofrimentos injustos. Então, romper com o pecado ele está sofrendo, mas ele não murmura contra Deus. Ele está sofrendo, mas ele não revida aquilo que ele está passando. É aquilo que o próprio Cristo ensinou no Sermão do Monte. Quando ele está ali ensinando, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai ensinar e é uma parte que ele diz assim: dá aquele que te bater dê a outra face. O que é dar a outra face? É estar disposto, mesmo diante de diversidade, de adversidade, de momentos de dificuldade, estar ali continuando a fazer a obra de Deus. Se é perseguido, continua fazendo a obra de Deus, mesmo sabendo que a perseguição pode se levantar. Isso é dar a outra face. É passar a afronta e não abandonar. E não parar sabendo que pode a afronta ser repetida novamente.
certo? Isso é dar a outra face. Precisamos lembrar que todo cristão precisa entender que sua culpa foi perdoada em Cristo e agora ele está morto para o pecado. Isso significa morto para o pecado. Quando você e eu aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, se você ainda não aceitou, você precisa aceitar. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque sem Jesus você é culpado diante do tribunal de Deus. Mas quando aceitamos Jesus, nós deixamos de ser culpado por quê? Porque ao nos unirmos com Jesus, como ele pagou a nossa dívida, nós agora somos perdoados por causa daquilo que ele fez. Então nós não vivemos mais para a antiga natureza. Ela existe, mas ela agora é mortificada. E o que significa isso? Ela não está mais no controle da nossa vida. O pecado não nos domina mais. Nós agora fomos libertos, estamos em Cristo, somos livres do poder do pecado, mas precisamos viver uma vida de santificação, precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus. Uma vez que eu vivo uma vida de relacionamento com Deus, a minha antiga natureza, ainda que ela tente me influenciar, ela não vai conseguir. Mesmo ela não estando mais no controle, ela vai tentar me influenciar, mas ela não vai conseguir. Por quê? Porque eu estou tendo um relacionamento com Deus. Então eu não vou viver mais para praticar o pecado. Se alguém continua vivo para o pecado, esse alguém continua culpado diante de Deus. Então ele não teve novo nascimento. Ainda que ele congregue numa igreja, ainda que ele esteja ali se comportando como um cristão no sentido de ir para templo, mas se ele não tem uma transformação de vida, e se ele continua fazendo coisas obedecendo ao pecado, então ele não teve novo nascimento. Por isso o cristão não tem parte com o pecado em sua vida. Isso é bem explicado no próximo versículo, que nós vamos estudar daqui a pouco. O cristão não pode ter prazer em algo que fez Jesus Cristo sofrer. O cristão não pode ter, aqui é ter, prazer em algo que fez Jesus Cristo sofrer muito. Se você tem prazer em pecar, você está tendo prazer em algo que fez Jesus sofrer, porque foi por causa de pagar a nossa dívida, por causa do pecado que Jesus veio morrer na cruz do Calvário. Por isso, nosso sofrimento não pode ser motivo de abrirmos mão da vontade de Deus e vivermos no pecado. Nada justifica aquele que está em Cristo abandonar o Senhor por causa de coisas. Nada, qualquer coisa. Ah, mas é muito sofrimento. Nós precisamos entender que a igreja, no início, ela foi extremamente perseguida. Existem lugares ainda que a igreja é perseguida e muitos cristãos estão prontos a morrer e não vão negar a Cristo, não negam a Cristo. Então nós não podemos, por causa dos sofrimentos, abrir mão da nossa vida com Deus. Temos que ir em frente. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então não esqueça, compartilhe, se inscreva no canal, já inscreveu? Dá o like. Dá uma paradinha agora aí, ó. Dá o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não deixe de colocar o seu comentário aí de onde você é e o que você está achando do Expondo as Escrituras. Vamos lá, número 2. Quem morreu para o pecado vive para fazer a vontade de Deus. Se você morreu para o pecado, você vai viver para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é o tempo que vos resta na carne? Enquanto vocês estão vivos aqui nessa terra. Quando Pedro fala do tempo que nos resta na carne, ele está falando que depois que nos tornamos cristãos, não vivemos mais nos desejos que tínhamos antes de morrermos para o pecado. Nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Não somos mais dominados pelo pecado. Isso não quer dizer que você não vai mais pecar. Isso quer dizer que você não vai viver para agradar, para poder satisfazer os seus desejos. Nossa vida precisa ser vivida para agradar a Deus. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, deixa isso muito claro. Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Veja o que diz. Não reine, não domine, não impere, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Corpo, está falando do corpo mesmo. Para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Que membros? Minha mão, minha outra mão, meu olho, meu outro olho, ouvido, orelha, outra orelha, pernas, braços. Todos os membros do corpo.
minha boca como instrumento de iniquidade. Não, nós não podemos mais apresentar os nossos membros como instrumento de iniquidade. Pecado, iniquidade é o pecado deliberado, é o pecado consciente. Você sabe que é pecado, mas você continua fazendo. Certo? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Quem acompanha o Expondo as Escrituras aqui, me acompanha nas aulas da EBD, sabe que às vezes eu digo, aqui no canal mesmo, há uma mensagem falando sobre o Deus que restaura o seu povo, baseado em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E eu falo o seguinte, nós que estamos em Cristo, estamos vivos espiritualmente, mas quem está fora de Cristo está morto espiritualmente. Então existe um cemitério espiritual, nós estamos dentro como se fosse um cemitério espiritual, muitas pessoas mortas. E nós precisamos proclamar a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra do Senhor, ensinar a palavra. É isso que o Expondo as Escrituras está fazendo. Eu estou fazendo no Expondo as Escrituras, aqui proclamando a palavra de Deus, ensinando para que essa palavra, através do Espírito de Deus, o Espírito de Deus usando essa palavra, venha trazer vida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, ele continua dizendo, mas apresentai-vos como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o que é apresentar os membros como instrumento de justiça? É praticar tudo aquilo que é justo de acordo com a palavra de Deus. Então eu e você não fomos salvos para continuar satisfazendo os nossos desejos. Nós fomos salvos para viver uma nova vida. A vida cristã exige uma nova vida em Cristo Jesus. E é sobre esse tema que nós estamos tratando. O que Paulo está falando aqui é que em Cristo morremos para praticar o pecado e recebemos uma nova vida para realizar a vontade de Deus. Não existe nenhuma lógica em aceitarmos Jesus e continuarmos apresentando os nossos membros, o nosso corpo para praticar o pecado. O tempo de viver na prática do pecado se encerrou. Guarde isso. O tempo de viver na prática do pecado se encerrou quando aceitamos a Jesus. Não há como conciliar uma vida na prática do pecado com a vida cristã. Nós temos uma nova vida agora. Isso quer dizer que ou bem vivemos na prática do pecado, ou bem vivemos para agradar a Deus. Uma atitude vai excluir a outra automaticamente. Quem vive para agradar a Deus, não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado, não vive para agradar a Deus. Uma coisa exclui a outra. Então é impossível você estar na presença de Deus e querer viver na prática do pecado. Então você não está agradando a Deus, você está agradando a si mesmo. Você tem nome que vive, mas está morto, como a igreja de Sardes. Se você tem esse comportamento, então você está caminhando pelo lado errado. Você precisa assumir a posição de uma nova vida em Cristo. Porque em Cristo nós recebemos poder para poder não ceder às tentações, para poder não ser dominado pelo pecado. Nós fomos libertos do pecado. Como é que eu vou continuar vivendo? Sabe, parece até aquela história, alguém está numa cela, e aí vai lá alguém e abre a cela, e a cela agora está aberta. Mas em vez dele sair da cela, ele mesmo com a cela aberta continua vivendo como se estivesse preso. Ele está livre, mas vive uma vida de preso. E é assim, de uma forma comparativa, que as pessoas às vezes estão na presença de Deus. Eles vêm para a igreja, eles estão ali, eles fazem parte da igreja, mas eles não se deixam transformar pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, eles não se deixam moldar. E aí nós não estamos vivendo a nova vida. Nós não estamos vivendo a vida cristã. Então, a mensagem está nos ensinando isso. Nós temos que ter uma atitude de agradar a Deus. 3. Vamos aqui para o 3, mas antes disso, deixa eu deixar um aviso aqui para vocês. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Seja membro do canal
Ser inscrito é uma coisa, ser membro é outra. Você, quando é membro, você está colaborando com o meu ministério de ensino. Para poder tirar as suas dúvidas, clique no botão Seja Membro e você vai ter um vídeo que vai te explicar o passo a passo. Ah, pastor, eu não posso. Então, contribua com o meu ministério orando, porque eu preciso muito, tá bom? Deus seja louvado. O link está na descrição aí para você ser membro, se você quiser. 3. Antes de Cristo, vivíamos na prática do pecado. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Pedro agora explica como era a vida de seus leitores antes de Jesus. Como Paulo também na primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 6, ele também fala de como era a vida dos coríntios antes de aceitar a Jesus. É justamente essa vida que ele está dizendo que não pode mais ser vivida. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 6 da carta aos Coríntios, deixa eu ver aqui, eu não vou poder colocar na tela, mas deixa eu ler aqui para você o que Paulo vai dizer em relação à vida que aqueles que faziam parte ali da igreja aos Coríntios viviam. Olha o que Paulo vai dizer aqui, capítulo 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Agora o 10. Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11 nos esclarece algo importante. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que Paulo está falando no versículo 11? Que muitos daqueles que estavam ali congregando na igreja de Corinto, eles antigamente, antes de Jesus, eram devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, mas agora eles tinham sido, primeiro, lavados, depois santificados, justificados, não eram mais culpados diante do tribunal de Deus. E tudo isso em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus. Então, o que Pedro está falando aqui é a mesma coisa. Ou seja, não podemos mais viver a vida que tínhamos antes de Jesus. Se eu era uma pessoa extremamente mentirosa antes de Cristo, depois que eu venho para Cristo, o Senhor vai transformar a minha vida e eu não posso viver na prática da mentira. Agora eu tenho que buscar a Deus para não viver dessa forma. Deus me deu poder através do seu Espírito, através do que Jesus fez na cruz do Calvário, para não viver mais na prática da mentira. Eu não sou mais escravo do pecado. Mas eu preciso buscar e eu preciso vigiar. Se eu estou dentro de uma situação que eu sei que pode me levar à mentira, o que eu tenho que fazer? Sair dessa situação. Por quê? Porque eu não posso mais viver na mentira. Eu não posso viver mais na prática que eu tinha antes de Cristo. Devemos lembrar que eles viviam no meio de pessoas que não eram cristãs e praticavam tudo aquilo ainda. Pedro está escrevendo para um povo que vive no meio de um povo que não é cristão, como nós. E nós não podemos seguir a prática daqueles que não servem a Deus. Nós não podemos seguir essas práticas. Por quê? Porque essas práticas são reprovadas por Deus. Então Pedro está escrevendo para um público, para leitores que estão vivendo no meio desse povo. Mas Pedro os adverte que o tempo de praticar essas coisas acabou. Custe o que custar. Ainda que venha sofrimento, perseguição, rejeição, porque você está mudando, alguém te chama e você... Ah, você é estranho, você é ultrapassado, você é quadrado, você é isso, você é aquilo. Não importa do que vão te taxar. Não importa do que vão te rotular. O que importa é que você está ali para obedecer ao Senhor. Eles estavam passando por sofrimentos por causa da sua fé, mas não podiam retornar às velhas práticas. Eles não podiam retornar às velhas práticas, tá? O mesmo acontece conosco. Vivemos em uma sociedade que pratica muitos pecados, mas não podemos viver como eles. Paulo, escrevendo aos Romanos, mencionou também isso. Romanos 12, 2, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então eu não posso seguir os padrões. Em outras Bíblias diz assim, e não vos conformeis com este mundo. Conformar com esse mundo é se amoldar a ele, é tomar a forma, é proceder do mesmo jeito, da mesma maneira. Isso é desagradável a Deus. Deus não nos chamou para continuar vivendo da forma que vivíamos. Afinal de contas, a nossa posição mudou. Antes eu era um culpado diante do tribunal de Deus. Agora eu sou um pecador, perdoado e sou filho de Deus. Então você vai viver de acordo com a posição que você tem. Antes de Cristo eu vivia de acordo com a posição que eu tinha. Culpado, condenado, dominado pelo pecado. Guiado pelo pecado, pelos meus desejos. Mas em Cristo eu estou liberto. E agora eu sou filho de Deus e eu tenho que viver à altura disso. Deu para você entender? Assim nós deixamos de ser servos do pecado, obedecendo nossos desejos pecaminosos e passamos a ser servos de Cristo, obedecendo sua vontade. Mudou de Senhor. Antes eu era servo do pecado, agora eu sou servo do Senhor Jesus. Então houve uma troca de senhores. Agora eu estou em Cristo para viver novidade de vida, a vida cristã. Eu não posso viver de acordo com aquilo que eu vivia antes. Antes eu era escravo do pecado, agora não. Então eu mudou de Senhor, eu não sirvo mais ao pecado. Eu sirvo a Jesus. O Senhor Jesus é o meu Senhor. Certo? Eu tenho uma nova vida agora. Jesus providenciou tudo também através da sua morte e ressurreição para que aquele que o aceitam possa dizer não a uma vida na prática do pecado. Eu tenho condição, poder para dizer não ao pecado. É importante entendermos isso para que venhamos lutar contra os desejos pecaminosos ao invés de ceder a eles e dizer que foi mais forte do que nós. E a ignorância em relação à palavra de Deus faz com que pessoas acreditem que elas estão sendo vencidas pela tentação porque a tentação é mais forte do que ela. Mas a palavra de Deus nos ensina que uma vez que estamos em Cristo e se realmente tivemos um novo nascimento, se aceitamos Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, nós não somos mais escravos do pecado. Então não tem essa desculpa, foi mais forte do que eu, foi mais forte do que você, porque você alimentou. Se você já sabe que você tem determinada fraqueza, preste atenção. Não ser mais escravo do pecado não significa que você vai deixar a fraqueza que existia em você, vai deixar de existir. Ela está ali, mas ela está sem força. Agora, se você começa a alimentar aquilo, se você sabe que você é uma pessoa que era iracunda quando não tinha Jesus, dominada pela ira, aí vem para Cristo, a ira não te domina mais, mas ela vai se apresentar. Aí você está num ambiente que começa umas palavras e você sabe que aquilo vai te levar à ira. O que você tem que fazer? Sair do ambiente. Uma conversa que está indo para um lado que vai te levar a se irar. O que você tem que fazer? Sair do ambiente. Mas não. Aí você vai alimentando aquilo, vai alimentando, vai alimentando. Daqui a pouco você o quê? Explode. Você explode. Você não pode flertar. Você não pode estar ali num ambiente, numa situação onde você sabe que aquilo é uma fraqueza que você tem. Que não está te dominando, mas que pode te dominar. No sentido de te influenciar. Então você não pode se entregar a isso. E muitas pessoas querem ser super-homens, super-mulheres. Não, porque agora eu estou em Cristo, eu posso me colocar em qualquer posição e eu não caio. Ei, isso é tentar a Deus. Isso é você se colocar numa posição aonde você sabe de antemão que você vai cair. E aí a pessoa vai e fica naquela situação. Fica naquela situação. Existem pessoas que vêm para Cristo e às vezes estavam num relacionamento, não é casamento não. Estava ali num namoro com alguém e namorava com vida sexual e tudo. Aí aceita Jesus, aprende que aquilo não é uma vida que ele vai viver mais. E aí ele vai e termina aquilo até eles tomarem uma decisão de se acertar realmente em Cristo e em frente. Enfim, se casar, se for o caso, mas sabe que não tem mais aquele contato sexual. Aí o que acontece?
mas aí daqui a pouco começa a se ver de novo, conversa vai, conversa vem. Olha só, você está no ambiente da tentação. O que vai acontecer? Vai ceder. E aí vai, daqui a pouco cai de novo. Aí daqui a pouco está lá, disciplinado, na igreja. Daqui a pouco larga o evangelho, abandona Jesus. Por quê? Porque foi lá flertar com o pecado. Ficar dando motivos para poder cair. Aí vai dizer que foi mais forte? Não. Foi você que alimentou aquilo. Era mais forte do que nós quando não tínhamos Jesus. Mas agora fomos libertos e podemos viver para a glória de Deus. Mas não é porque fomos libertos que nós vamos viver lá. No caminho do perigo. Não, não faça isso. É claro que precisamos orar, ler e meditar na palavra, ir aos cultos no templo para sermos edificados uns pelos outros. Mas se vivermos atraídos pelas coisas desse mundo e abandonarmos tudo que é necessário para a nossa comunhão com Deus, é claro que vamos ceder aos nossos desejos pecaminosos e poderemos chegar ao ponto de ter prazer nos pecados que cometemos. Podemos chegar ao ponto de ter prazer nos pecados que cometemos. Você já parou para pensar nisso? Porque se você vai alimentando a sua natureza pecaminosa, ainda que ela não está no controle, ela vai te influenciar de tal forma que você vai ceder e você vai cair. Então você tem que alimentar a nova vida em Cristo. E como é que eu alimento a nova vida em Cristo? É só uma figura aqui, é uma comparação, é uma linguagem figurada, lendo a Bíblia. Isso aqui, você tem que ler a palavra, orar, estar em comunhão com os irmãos, cultuar na igreja, no templo. Sim, vigiar, saber o que você tinha fraqueza e não ficar ali dando oportunidade para a queda. Tudo isso você precisa estar atento. Pedro descreve alguns dos atos pecaminosos que a palavra de Deus condena, e isso está registrado em outras partes das Escrituras. Paulo, escrevendo aos Gálatas, chama as obras da carne, chama de obras da carne, mas podemos considerar como vícios e etc. também. Pedro não tem a intenção de esgotar esses atos, mas faz menção apenas de alguns para que seus leitores se lembrem que aquelas e outras práticas pecaminosas não faziam parte da sua vida. Vida cristã, uma nova conduta em Cristo Jesus. Você não pode continuar vivendo como vivia antes de Jesus. Pedro fala de 6 atitudes nesse versículo que eles praticavam anteriormente. Vamos lá? Primeiro, dissoluções. O que é isso? É viver sem ter consideração pelos limites morais. Em especial, entregar-se a atos de imoralidade sexual ou atos de violência física. É tudo que envolve o descontrole. Como é que você, como um cristão ou como uma cristã, às vezes, antes de Cristo, tinha uma vida lá terrível? Se entregava à prostituição, cada semana estava com uma pessoa diferente, praticando ato sexual, e agora vem para a casa do Senhor e acha que pode se entregar a isso de novo? Não, de forma nenhuma. Em Cristo Jesus você recebeu uma nova vida. Você agora tem uma nova conduta em Cristo, não pode mais viver dessa forma. O Espírito Santo vai transformando a sua vida, mas você tem que buscar. Você tem que ter consciência que essa vida você não pode viver mais. Você tem que usar o poder que Deus te deu de dizer não. Mas é claro, volta a dizer, não ficar ali no campo de atuação da tentação. Senão você vai ceder. Eu vou ceder, qualquer pessoa vai ceder. Se é uma fraqueza, vai ceder. Então nós não podemos viver dessa forma. Dissoluções, imoralidade sexual, eles viviam nisso. Não podiam voltar para isso. Segundo, concupiscências. Concupiscências. Não é concupiscência, é concupiscências. O que é isso? Palavra comum para desejo maligno, muitas vezes relacionada à imoralidade sexual. A pessoa é atraída e aí se deixa levar. Imagine se você for dar vazão a tudo que você tem que o desejo vem às vezes. Tem horas que ele vem mais forte, horas ele vem mais moderado, mas ele às vezes quer se colocar ali. E você precisa o quê? Vigiar. Agora tu começa a alimentar aquilo na mente. Como seria? Seria isso, seria aquilo. Daqui a pouco você está entregue. Você, eu ou qualquer pessoa. 3. Borracheiras. O que é isso? Ato de beber. Ato de farriar. Borracheiras é isso. Ato de beber, se embriagar, de farriar. 4. Glutonarias ou orgias.
termo definido como uma procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e zombeteiras, que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco ou a algum outro deus. Baco era o deus do vinho, e cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas. Então, glutonaria não está ligada à questão apenas de comer em excesso. E há muito mais do que isso. Comer em excesso vai te fazer mal. Você vai passar mal. Você vai ter indigestão. Agora, a questão é que glutonaria estava ligado à festa de bebedeira também, de adoração a outros deuses. Por isso era pecado. Por isso era pecado. Então, se você não come, preste atenção, alimentação. Se você não come, você vai fazer mal à sua saúde, ao seu corpo físico. Se você come demais, você vai fazer mal também. Então aqui não é uma questão diretamente de pecado. Agora, a glutonaria ia muito além de comida. Ia junto com farras, ia junto com bebedeiras, ia junto com adoração a outros deuses. É por isso que é importante resgatarmos o sentido da palavra dentro do contexto que ela está. Então ela está dentro de um contexto, e dentro desse contexto há um contexto histórico. E o que acontecia naquele tempo? Glutonaria eram as festas que eles faziam, estavam envolvidos em festas de comilança, bebida, adoração a outros deuses. Isso era pecado, totalmente pecado. E aí Pedro está dizendo, isso aqui que vocês viviam antigamente, não pode viver mais. De forma nenhuma. Por isso, é usado geralmente para festas, né? Você vai entender aqui, ó, cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas. Por isso, usado geralmente para festas e reuniões para beber, que se prolonga até a tarde e que favorece a folia. Então, a palavra glutonaria era usada dentro desse contexto. Festas e reuniões para beber, aonde eles estavam ali comendo, bebendo e adorando outros deuses. Bebedice também, festa consagrada à bebida. Sabe aquela história quando não tinha Jesus que as pessoas diziam, hoje eu vou encher a cara. A pessoa falando que ia encher a cara. É isso. É esse tipo de festa, é esse tipo de procedimento, é esse tipo de atitude. 6. Abomináveis idolatrias. O termo usado para abomináveis significa contrário à lei e justiça. Proibido pela lei, ilícito, criminoso. Então, abomináveis idolatria. Um termo significa contrário à lei, à justiça. Já a idolatria fala de adoração de deuses falsos. Então, abominável é algo proibido pela lei, ilícito, criminoso. Idolatria, adoração a falsos deuses. Agora vamos juntar uma coisa com a outra. Pedro está dando ênfase que o que eles praticavam antes de Cristo era algo que a lei de Deus condenava. Talvez aqui estivesse sendo envolvido cultos pagãos, onde imoralidades sexuais até com as chamadas prostitutas cultuais, violência física, comilança e bebedeira fosse praticada. Você está entendendo? Juntava tudo, não era só uma questão de comer muito. Era uma questão de comida, bebida, violência física, prática sexual, tudo junto. Então isso era abomináveis idolatrias. No tempo deles lá, existia o templo da deusa chamada Afrodite, a deusa do amor. Nesse templo havia praticamente, segundo os estudiosos, historiadores, 1000 sacerdotisas cultuais, que eram prostitutas. E como é que era a forma delas apresentar culto aos seus deuses? Praticando sexo com quem fosse lá visitar o templo. À noite elas desciam lá de cima e vinham para as ruas se deitar com os marinheiros, com os viajantes, vender o corpo. É disso que Pedro está falando. Pedro está dizendo, vocês não podem voltar mais para essa vida. Vocês não podem mais viver desse jeito. Então entenda tudo aquilo que era nossas atitudes antes de Cristo, mentira, cobiça, fofoca, inveja, contenda, bebedice. Tudo isso que era práticas antes de Cristo, prostituição, que não tinha limite, não tinha Jesus. Então não pensava, deu vontade, eu vou lá. A pessoa pensava assim, deu vontade, vou lá deitar com ela, deu vontade, vou lá deitar com ele. Não tinha restrição.
Não tinha. Essas pessoas que estão sem Jesus. Quantas coisas nós vemos acontecendo em vários momentos diante da sociedade. Sejam em festas que já são comemoradas tradicionalmente, por exemplo, carnaval. As pessoas se reúnem. Às vezes tem reuniões... Agora estamos dentro de uma pandemia, mas mesmo assim ainda muita coisa vai ser feita quando é realizado o carnaval. E aí o que acontece? Às vezes tem clubes fechados. Nem todo mundo pode entrar lá dentro. É praticado sexo à luz de todo mundo. Todo mundo está vendo. E é para eles uma coisa natural, normal. Casa, que eles chamam de casa de swing, onde as pessoas vão lá para trocar de parceiro. Gente casada, gente casados, estão casados. Casal que é realmente casado oficialmente no cartório. Vai para dentro desses lugares. Chega lá, a mulher fica com outro homem, o marido fica com outra mulher e eles concordam com isso. Eles são de acordo com isso. Isso é orgia sexual, imoralidade. Isso está acontecendo. Agora imagine um cristão pensando desse jeito. Ah, pastor, mas isso não acontece com cristão, não. É? Não acontece com cristão verdadeiro, mas tem muita gente no meio dos cristãos, no meio da igreja, que pratica muita coisa que não deve. Deus está vendo. Esse não é o procedimento. Uma nova vida em Cristo Jesus. Nós temos que ter uma nova vida em Cristo Jesus. Certo? Porque Deus não se agrada disso. É possível que não tenhamos cometido pecados tão vulgares antes de nos convertermos. Tem gente que não cometeu isso, tá? Mas ainda assim éramos pecadores. Isso aqui é importante dizer. E nossos pecados contribuíram para crucificar Cristo. Será muito insensatez voltar a esse tipo de vida. Porque tem gente que diz assim, ah, mas eu não aceito esse negócio de ir pro inferno junto com alguém que é um assassino, um pedófilo, um estuprador. Ei, mas quem foi que disse que essas pessoas vão pro inferno apenas pelo que elas praticam? Elas vão pro inferno por quem elas são. E quem elas são? Culpadas diante do tribunal de Deus, como eu e você era, antes de Cristo. Agora, se você não tem Jesus independente, se você pratica coisas dessa proporção ou não, você é culpado diante do tribunal de Deus também. Então junta-se a sua posição com o que você faz. Mas não é só o que você faz, é o que você é. E o que você é sem Jesus? Culpado diante do tribunal de Deus. Condenado. Culpado, condenado diante de Deus. Ou seja, se partir, vai para o inferno. Mas há uma solução para o seu problema. Jesus quer salvar a sua vida, como ele salvou a minha, como salvou a vida de outros. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem vida para te dar. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, compartilha lá na sua rede social. Se inscreva no canal. Já se inscreveu? Dá uma paradinha aí agora, ó. Dá um like nesse vídeo. Não esquece de dar um like, não. Faça o comentário da onde você está assistindo, o que você está achando desse Expondo as Escrituras e ative o sininho das notificações, tá bom? 4. Os não cristãos não entendem a nossa vida e nos criticam por isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ele está falando que eles acham estranho não andar junto com eles. Competir junto com eles. Quando eles viviam na prática que Pedro citou acima, eles mesmos não percebiam quanto mal fazia a si mesmo, como eu e você antes de Jesus. Pois tais práticas levavam à destruição do corpo, à ruína do lar, à confusão entre amigos, entre outras coisas. Quantos lares são desfeitos por causa de orgias sexuais, por causa de bebedeira, por causa dessas festas? Gente que abandona a casa e vai para essas festas e esquece de família e daqui a pouco está perdendo família. Mas uma vez que abandonaram tais práticas, os não cristãos não conseguiam entender, pois uma vida normal para eles era viver cometendo todas essas coisas. E ainda hoje, existem pessoas que não compreendem quando outras pessoas aceitam Jesus que viviam naquela prática. E eles começam a condenar e dizer, não, tá errado, você não pode fazer isso. Só que no tempo de Pedro ainda era pior, porque eles não só não entendiam, eles perseguiam. Eles se levantavam contra. Eles vinham cruelmente contra aquela pessoa. Tá? Por isso Pedro diz que agora eles falam mal daqueles que se tornaram cristãos.
Eles deixaram de ser seus companheiros na imoralidade, sexuais e bebedeiras. Devemos ter paciência com os perdidos, mesmo quando não concordamos com seu estilo de vida nem participamos de suas práticas pecaminosas. Se você não tiver paciência, se você não estiver pronto a pregar o evangelho para essas pessoas, como é que Jesus vai salvá-las? Você tem que pregar com o seu testemunho e com a pregação do evangelho, a palavra de Deus. Devemos usar nosso bom testemunho para que eles vejam Cristo através de nós e queiram aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles precisam ter um motivo para querer Jesus. Vendo o testemunho, a transformação. Para que Deus salva uma pessoa que vem de uma vida assim? Para que Deus salva uma prostituta? Para que Deus salva um traficante? Para que Deus salva um usuário de drogas? Para que ele possa também testemunhar o que Deus fez na vida dele para aqueles que estão no mesmo lugar que ele estava antes de aceitar Jesus. Que coisa maravilhosa. E eles possam pensar o seguinte: se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Agora, se você não tem testemunho de vida, como é que a pessoa vai querer Jesus? Ele não mudou nem a sua vida, como é que ele vai mudar a minha? Olha aí, você é crente, mas olha o que você anda fazendo. Quanta coisa você faz. Porque o cristão, ele não percebe que o não cristão está ali observando ele. Aí depois quer dizer, mas olha o diabo usando a pessoa. O diabo pode até estar usando a pessoa, mas está usando também o cristão que está dando lugar para o inimigo. Porque se um cristão anda fazendo coisas que a palavra de Deus diz que não é para fazer, ele está dando lugar para o diabo também. Porque quem quer que ele faça essas coisas é o diabo, nunca vai ser Deus. Então é dar lugar para o diabo da mesma maneira. Cada um dando de um jeito lugar para o diabo. Certo? Precisamos lembrar que o contexto dos leitores de Pedro é o sofrimento por causa do evangelho. Então nada melhor que atitudes diferentes para que o nome do Senhor seja glorificado. Se eles estão dentro de um cenário aonde estão sofrendo, eles têm que ter um bom testemunho para que aqueles que veem nele o bom testemunho possam reconhecer Jesus na vida deles. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, eles tinham que, mesmo diante dos sofrimentos, ter um bom testemunho. E esse texto aí que eu acabei de ler para vocês de Mateus capítulo 5, versículo 16, ele está dentro da porção que fala das bem-aventuranças. Como é que eu vou ter um bom testemunho? Como é que eu vou ser sal? Como é que eu vou ser luz? Eu vou ser sal, luz, se Deus, através do seu Espírito, desenvolver em mim virtudes que estão descritas aqui nas bem-aventuranças. E aí tem várias virtudes, que eu posso citar algumas aqui rapidamente só para você poder ver. Ele diz assim, Mateus vai falar sobre o seguinte, virtudes que o Senhor trabalha na nossa vida. Bem-aventurado, ou seja, felizes os pobres de espíritos, ou seja, os humildes. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Se o Senhor vier trabalhar na nossa vida e produzir essas virtudes, nós somos sal, nós somos luz, e aqueles que não têm Jesus vão glorificar a Deus por causa das nossas boas obras. Agora, se nós não buscamos o Espírito de Deus, buscamos a Deus para que o seu Espírito venha transformar o nosso caráter, venha produzir o seu fruto, nós vamos ter um comportamento parecido com o não cristão e eles não vão querer Jesus, porque eles vão dizer, nem você tem o que você está pregando ou o que você está falando. 5. Quem não aceita Cristo será julgado e condenado, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Ei, toda vez que um cristão falar sobre Jesus para alguém que não é cristão, a pessoa não cristã, nunca pode achar que aquela pessoa quer ser melhor do que você. Não, ele aceitou Jesus, ele também estava na condição que você está. Eu não sou melhor do que você em nada, eu apenas aceitei Cristo. Através do que Jesus fez, eu não estou mais condenado. Mas eu não sou melhor do que você. Mas a Bíblia diz que aquele que não aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida está perdido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual ele já tem. Ele vai passar pela morte física e morte eterna. Separação eterna de Deus em tormento. Porque morte fala de separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem uma escolha, uma decisão a tomar. A decisão é sua.
Se você quer Cristo, uma eternidade com Deus, você vai passar. Se você não quer Cristo para viver os seus desejos aqui nessa terra, você não vai ter uma eternidade com Deus. Você vai ter uma eternidade de sofrimento. Aparentemente vai estar tudo bom aqui. Você vai fazendo o que você quiser. Você vai se satisfazendo com o que você quiser. Porém, quando você partir, começa o momento do tormento. Você vai ter sofrimento eterno. Então, não é melhor em Cristo abrir mão de tudo isso que é desagradável a Deus para viver uma eternidade com Deus para sempre? A decisão é sua. A escolha é sua. Pedro agora fala do que irá acontecer com aqueles que viverem para satisfazer sua natureza pecaminosa. Pois quem é servo do pecado não tem compromisso com uma vida de justiça. Porém, eles serão julgados e condenados. Romanos 6,23, eu acabei de ler agora. Uma vida vivida na prática do pecado receberá como recompensa salário. A morte, que nesse texto não significa morte física, mas o destino daqueles que morreram fisicamente sem aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tudo isso eu acabei de dizer. A morte aqui é a morte eterna, ou segunda morte, que fala da separação eterna de Deus, em tormento eterno, já que a alma é imortal. E em vida tal pessoa escolheu rejeitar o único meio de estar eternamente com Deus, que é Jesus Cristo. Engana-se quem pensa que a vida termina aqui. A vida não termina aqui. Você tem uma alma, ela é imortal, alma e espírito. Imortal, não morre. Agora a questão é, aonde você vai passar a sua eternidade? Com Deus eternamente ou separado de Deus eternamente em tormento? A decisão é sua. Jesus morreu para mudar a sua vida em relação a isso. E a minha também. Mas você precisa tomar essa decisão. As pessoas que fizerem essa escolha passarão a eternidade separada de Deus em tormento. Por quê? Porque se você não aceitar Jesus, se você rejeitar Jesus, a pessoa vai passar a eternidade em tormento, pois seguir o caminho da desobediência que Satanás, o príncipe dos demônios, e os demônios, anjos caídos, seguiram e foram condenados ao tormento eterno. O próprio Satanás, diabo, os demônios vão estar lá em tormento também. Engana-se quem pensa que vai lá no inferno, vai estar lá demônios com garfinhos. Isso aí é mitologia grega, isso aí é invenção. Eles também vão estar sofrendo em tormento. Eles não vão ter tempo de atormentar ninguém, que eles também vão estar sendo atormentados. Então, Deus não preparou o inferno para o ser humano, ele preparou para o diabo e seus anjos. Só que aqueles que seguirem o caminho do diabo... Pastor, mas como assim seguir o caminho do diabo? Desobedecer a Deus. Querer viver uma vida independente de Deus, querer fazer a própria vontade. Foi isso que o diabo fez. Os anjos que seguiram ele também fizeram. São os demônios. E agora? Anjos caídos, demônios. Então quem segue esse mesmo caminho terá esse mesmo fim que ele tem. Ele terá. Eles terão esse fim, e quem seguir eles terão o mesmo fim. E o que é seguir eles? É seguir pelo mesmo caminho de desobediência. É fazer a sua própria vontade. É viver independente de Deus. 6. Ainda que os cristãos sejam mortos por causa da perseguição, eles viverão eternamente com Deus. Entenda isso. Ainda que sejam mortos por causa da perseguição, eles viverão eternamente com Deus. Isso é importante dizer. Vamos? 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Um texto meio difícil de interpretar. Pregado o evangelho para mortos. Então vamos entender do que trata esse texto aqui. É por isso que a exposição bíblica é maravilhosa. Texto, versículo por versículo, dentro do seu contexto. Olha aqui, vamos lá. De acordo com Simon Kistemaker, um teólogo, os estudiosos oferecem pelo menos 4 interpretações desse versículo. 4. Ele entra naquela parte que a gente chama de dificuldade bíblica. Vamos lá. Em uma primeira interpretação, mortos, para essa primeira interpretação, se refere ao fato de Cristo ter descido ao inferno, quando ele morreu, para pregar o evangelho a todos os mortos que não tinham ouvido ou que haviam rejeitado as boas novas enquanto estavam vivos. Essa é uma interpretação.
As Escrituras, porém, não ensinam em parte alguma a possibilidade de salvação após a morte. Lucas 16, 26, Hebreus 9, 27, que diz que depois da morte segue-se o juízo. O ensino bíblico, portanto, contradiz essa interpretação. Então, essa primeira interpretação, apesar de ser usada, foi usada por alguns, ela não é aceita. Não existe salvação depois da morte. Esquece essa interpretação. Mas por que eu estou colocando ela aqui para você? Para você conhecer que existe essa interpretação, mas não é o que o texto diz. Segunda interpretação. Os mortos são os crentes do Antigo Testamento que, por não terem vivido durante os tempos do Novo Testamento, tiveram de esperar para que Cristo lhe proclamasse o Evangelho. Essa interpretação também está prejudicada, pois as Escrituras indicam que a alma dos crentes do Antigo Testamento está com Deus. Todos estão no lugar de descanso, um lugar de gozo, não estão em lugar de tormento. Quem morreu obedecendo a Deus no Antigo Testamento recebeu salvação também. Não salvação pelo que fez, e sim salvação pela fé, por crer no Senhor Deus. Entendeu? E Deus deu um crédito antecipado, ou seja, Jesus morreria na cruz do Calvário anos depois, mas Deus dá um crédito antecipado já. Toda vez que eles sacrificavam um animal, isso apontava para Cristo, que um dia seria o sacrifício perfeito. Então essa segunda interpretação também não tem base. Jesus não foi pregar para aqueles que serviram a Deus no Antigo Testamento. Também não é isso. Terceira interpretação. Clemente de Alexandria, por volta do ano 200 depois de Cristo, sugeriu que o texto se referia à pregação do Evangelho àqueles que estavam espiritualmente mortos. Efésios 2:1 que fala, né? Mortos em delitos e pecado, Colossenses 2:13. Essa interpretação deu a Clemente muitos seguidores, entre os quais Agostinho e Lutero seguiram essa interpretação. A objeção a essa posição vem do contexto anterior, 4:5. Por que 4:5? Porque no versículo 5 diz que Deus julgará vivos e mortos ali é pessoas que morreram, não é pessoas mortas espiritual. Então, não tem como usar no 6, ele está falando de um tipo de morte, e no 5 falando de outro tipo de morte. Não é isso. Se a explicação de Clemente está correta, o intérprete teria de provar que Pedro usa a palavra morto com dois sentidos diferentes no versículo 5 e no versículo 6. Está evidente que a palavra do texto não apoia essa interpretação. Então é mais uma interpretação descartada. Por que eu mostro isso aqui? Para mostrar para você como é que nós que estudamos a palavra precisamos realmente estudar ela com bastante atenção para não trazer uma interpretação errada, não ter uma interpretação errada e fazer uma aplicação errada. Porque se eu entendesse de fato que os mortos ali eram pessoas que morreram, que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, ou que rejeitaram o Evangelho e Jesus está dando uma segunda oportunidade, eu vou aplicar dizendo, olha, Jesus tem poder de salvar aquelas pessoas que já morreram, mas que o rejeitaram. Olha a aplicação errada. E não é o que é ensinado? Dizendo aí sobre o purgatório, pessoas que morreram, tiveram pequenos pecados, vão passar pelo purgatório. Tudo isso são interpretações erradas da Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso. A palavra de Deus não ensina isso. São interpretações erradas. Então eu estou trazendo algumas delas para você ver. E a quarta interpretação, que é a mais coerente de todas elas, essa aqui é a mais coerente. Estudiosos contemporâneos dizem que os mortos são aqueles cristãos que ouviram quando estavam vivos e creram no Evangelho enquanto estavam vivos, mas depois faleceram. E por que faleceram? Vamos ver aqui. A versão NVI, nova versão internacional, inseriu o advérbio agora, para ajudar o leitor a entender melhor o relato. Nessa interpretação, a expressão mortos tem o mesmo sentido nos versículos 5 e 6. Por isso, Simon Kistemaker diz que esta última interpretação é a menos criticável. É a que dá menos lugar para poder ser criticada. E é a que apresenta a resposta a mais objeções. Ou seja, ela satisfaz melhor essa última aqui. Para fortalecer o pensamento de Kistemaker, posso citar que, de acordo com Aaron Wisber, não podemos interpretar 1 Pedro 4,6 sem levar em consideração o contexto do sofrimento.
pois de outro modo teremos a impressão de que se trata de uma segunda chance de salvação após a morte. E não é disso que o texto trata. Pedro está lembrando seus leitores acerca dos cristãos martirizados por causa da fé. Então Pedro está dizendo assim, houve pessoas que ouviram o evangelho, mas já morreram porque foram mortos por causa do evangelho. Então o evangelho foi pregado para mortos no sentido de dizer assim, eles estavam vivos quando foi pregado, mas hoje já estão mortos. Mostrando que independente deles terem morrido por causa do evangelho, que aquilo foi agradável a Deus e que é válido para Deus. Eles foram julgados falsamente pelos homens, mas na presença de Deus receberam o verdadeiro julgamento. Os homens pensaram que estavam fazendo uma coisa boa, acabando com aqueles cristãos, mas na verdade eles estavam fazendo uma maldade, né? Eles pensavam que era uma coisa boa fazendo maldade contra eles, mas aquilo era agradável a Deus, por quê? Porque Deus estava julgando os cristãos que estavam morrendo, verificando que de fato eles estavam agradando ao Senhor. Os inimigos dos cristãos pensavam que ao persegui-los até a morte, estavam dando a eles um julgamento justo e uma derrota definitiva. Não. Não tinha derrota nenhuma. Mas não sabiam que aos olhos de Deus esses cristãos continuavam a viver no espírito, a vida não acabava ali. Nas palavras de MacDonald, a pregação do evangelho traz dois resultados para aquele que crê. A zombaria dos homens, eles zombam, mas a aprovação de Deus. Então não se preocupe se você está sendo zombado. Se preocupe se você está sendo aprovado ou não por Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com o que as pessoas acham. Nós devemos nos preocupar primeiro com o que Deus acha. Se nós estamos fazendo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, o que as pessoas acham, aí vai seguir aquilo que Deus acha. E não ao contrário. Tem muita gente que se baseia no que as pessoas acham e não querem saber do que Deus acha. Então tenha muito cuidado para que você não se torne frustrado. Vamos para mais um aviso aqui no Expondo as Escrituras. Vamos, louvado seja o nome santo do Senhor, para mais esse aviso aí. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. É isso, você pode ser membro do canal e vai contribuir com o meu Ministério de Ensino. Para isso, você clica no botão Seja Membro, assiste o vídeo para você entender os benefícios e aí você pode ser membro. Se você não puder ser membro, você pode contribuir com o meu Ministério de Ensino através da oração, porque eu estou aqui precisando muito que você possa orar. O link está na descrição ou no botão lá Seja Membro. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então se inscreva no canal, já deu like ou esqueceu? Tá na hora agora. Agora é o momento de você dar o like. Dá o like aí no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente da onde você é e também ao mesmo tempo o que você achou desse Expondo as Escrituras e não deixe de compartilhar esse vídeo lá na sua rede social. Afinal de contas, existem pessoas que precisam saber que tem uma nova vida em Cristo Jesus e precisam andar de acordo com essa nova vida. Conclusão. A vida cristã é uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo morremos para uma vida no pecado, aprendemos, vivemos para obedecer a Deus, tínhamos uma vida com práticas terríveis e muitas vezes somos criticados pelos não cristãos que não entendem a nossa nova vida. Não se espante se alguém te critica porque não entende a sua nova vida. Quem vive na prática do pecado será julgado. Ainda que os cristãos sejam mortos por causa da perseguição, eles viverão eternamente com Deus. Reflexões, é hora de refletir e tomar atitude. Você está disposto a viver a vida cristã, que é uma nova vida em Cristo Jesus? Você já aceitou Jesus? Você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante as suas mãos para Cristo. Aceita Jesus? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga que aceitou Jesus num programa na internet, no YouTube. Não precisa dizer que foi comigo, tá? Você pode dizer que aceitou e que o pastor te orientou a procurar o pastor lá da igreja para ele te dizer o que fazer. Jesus te ama. Ele quer transformar a sua vida. Está disposto a viver essa vida? Você que já está em Cristo, mas estava meio lá, meio cá? Está disposto? Nessa nova vida que recebemos através de Jesus, do que Jesus fez na cruz,
Deus espera de nós uma conduta diferente do mundo. Por isso, vivamos com alegria mesmo diante, aqui é diante, tá? Dos sofrimentos, a nova vida que recebemos. Enquanto estamos aqui, padecemos, mas haverá um dia que seremos glorificados. Tudo isso vai acabar. Romanos 8,17, na NVT diz: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Não se esqueça, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você precisa ter uma nova conduta. Você precisa andar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Deixa eu deixar mais um aviso aqui para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! É isso mesmo, você pode ser aluno da Faculdade Vitória em Cristo, mas para início você pode clicar aí no link na descrição e se inscreve no módulo grátis. Você não vai pagar nada, você vai conhecer o conteúdo, uma parte do conteúdo do curso. Se você gostar, aí você pode se inscrever e ser aluno, como eu sou aluno do curso livre de teologia, eu estou fazendo uma reciclagem. Pela bondade de Deus, eu dou aula de teologia. Não sou professor nesse curso, mas eu estou fazendo uma reciclagem. Estou aí indicando para você, já que é um bom curso. É um curso muito bom, muito completo. Então, seja aluno. Mas antes, se inscreva no módulo grátis e perceba aí se você quer, não quer. Eu acredito que vai ser edificante para a sua vida e você vai ter aí um conhecimento mais ampliado sobre a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse Expondo as Escrituras. Que tu continue abençoando a cada um de nós. Nós precisamos colocar em prática, Senhor. Que tenhamos uma nova vida no Teu Filho Jesus Cristo. Que venhamos andar de acordo com a Tua palavra. Que venhamos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que não venhamos viver na prática do pecado. Nos ajuda, Senhor, a nos conduzir de acordo com o que o Senhor quer. A vida cristã, uma nova vida em Cristo Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Estou deixando aqui do lado uma indicação de vídeos para edificar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.